Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Blue Homeschool, um canal que fala sobre autismo e homeschool e quais as formas e estratégias da sua jornada para chegar ao sucesso intelectual, social e emocional da sua criança aí com autismo. Eu sou a Karina e o tema do vídeo de hoje é homeschooling no Brasil. Como é que funciona o homeschooling no Brasil? Educação domiciliar no Brasil existe? Pode? Meu filho com autismo pode fazer? Então vem comigo que eu quero te falar sobre esse assunto. Antes de começar a falar sobre o homeschooling no Brasil, você precisa saber que o homeschooling não é nenhuma novidade, tá? O ensino domiciliar, ele não é uma novidade pra gente. Ensino domiciliar, ele é milenar. Desde a antiguidade, os pais já ensinavam seus filhos. Não existia essa modalidade escolar que é conhecida. A escola, ela é no final do século XIX, ela começou a ser desenvolvida no final do século XIX para o século XX. Então, a modalidade escolar, na verdade, ela é nova, ela só tem 100 aninhos. E homeschool, não, ele é milenar, desde os nossos antepassados. Nossa antiguidade já praticava o homeschool. As famílias ditas como a realeza, elas tinham seus tutores que ensinavam matérias específicas para os seus filhos dentro de casa. Então, os especialistas chegavam ali e ensinavam um pouco sobre pintura, poesia. Então, eles tinham alguns tutores, porém, a maior provedora da educação era a mãe que cuidava dos filhos, então ficava responsável para a educação domiciliar ali, né? O homeschooling, como é conhecido. E a educação domiciliar ela é reconhecida ou regulamentada em mais de 60 países nos 5 continentes. Eu fiz uma colinha aqui porque são muitos países, mas eu vou citar aqui alguns só para você ter uma ideia onde o homeschool ele é muito reconhecido e regulamentado. Nos Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Equador, Colômbia, Portugal, Áustria, Bélgica, França, Itália, Suíça, Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Rússia, Reino Unido, Israel, África do Sul, Japão, Filipinas, Singapura, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Alguns desses países que estão aí nos nossos 5 continentes. Então, eu gostaria de te informar aqui que existem homeschooling, né? Homeschool, que é a educação domiciliar, em todos os países, em mais de 60 países, que é reconhecido e regulamentado. Vale lembrar que a maioria dessas nações estão no índice, né, com as taxas mais altas sobre a educação, inclusive na frente do Brasil. Bom, então vamos lá. E como que é no Brasil? Eu posso fazer homeschool com meu filho? Quero citar uma frase aqui, até muito interessante, que homeschooling é para todos, mas nem todos é para o homeschooling. Então vamos entender o porquê. Então vamos lá, e como que funciona essa modalidade desse ensino do homeschooling, a educação domiciliar aqui no Brasil, já que eu moro aqui no Brasil? Segundo o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a Constituição brasileira não proíbe a modalidade do homeschooling. Mas, para que possa ser garantido esse direito dos pais, é necessário que haja uma legislação aqui no Brasil. O Brasil assinou tratados internacionais, como na Carta dos Direitos Humanos. No artigo 26 diz que os pais têm prioridade na escolha da modalidade de ensino que será ministrada aos seus filhos. Só por esse artigo já está legalizado o nosso direito como pais escolher qual modalidade de ensino eu posso dar para o meu filho. Assim também como no artigo 5º da Constituição Brasileira, diz que é dever do Estado e da família prover a educação para os seus filhos. Então, quando a família não tem condições, talvez até financeiras, psicológicas, emocionais, para prover essa educação, o Estado também precisa estar apto a reconhecer e prover essa educação. Por isso que existe a escola pública, a escola particular, o homeschooling, metodologias diferentes de cada lugar para poder prover a educação para as crianças, e é onde os pais que decidem qual modalidade ele deve seguir para sua criança. Ou seja, o homeschool é legalizado com base na Constituição Federal e na Lei dos Direitos Humanos, e o maior órgão do ensino do nosso país, aqui no Brasil, o MEC, ele foi além
e ele reconheceu o ensino domiciliar como modalidade válida do ensino regular. Eu vou ler aqui o que está na cartilha do MEC, que ele lançou em 2021, ele aprovou, né, o ensino domiciliar, ele reconhece como uma modalidade de ensino regular válida e ele lançou a cartilha da educação domiciliar. Então, se você tem dúvida do que eu estou falando aqui, entra no portal Gov e baixa a cartilha da educação domiciliar. Entra no site do MEC, está lá disponível para qualquer pessoa baixar e entender o que o MEC diz sobre a educação domiciliar. A educação domiciliar é uma modalidade de ensino em todos os níveis da educação básica, dirigido pelos próprios pais ou responsáveis legais, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a vida, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. São esses 3 aspectos que a Constituição prevê lá no artigo 5º para o desenvolvimento, né, para a educação de uma criança, que é aquele dever do pai e do Estado prover essa educação. Ele cita esses 3 aspectos para uma educação. Então, o MEC foi além, como eu disse, e reconheceu que o homeschooling, o ensino domiciliar, ele tem esse preparo, ele tem esses 3 aspectos. Por isso que ele diz que é uma modalidade de ensino regular. Então, o MEC reconhece que é um direito da família, né, com base no artigo 26 da Lei dos Direitos Humanos. Então, se você tinha alguma dúvida se homeschooling pode ou não pode aqui no Brasil, sim, homeschooling pode, mas não é de qualquer jeito. Você viu ali que nós temos 3 aspectos para ser cumpridos dentro do ensino regular, né, dentro da educação de uma criança. Então, precisa ser bem estruturado, com planejamento, e nós estamos falando aqui nesse canal de crianças atípicas, de crianças com autismo. Essas crianças precisam sim ter os seus desenvolvimentos. Muitas crianças têm as suas terapias que precisam fazer. Então, o intuito desse canal é trazer para você as informações que você ainda não sabe sobre o homeschooling, como você pode fazer a educação com sua criança autista aí na sua casa, já que acabei de esclarecer aqui que não é nada escondido, você não precisa esconder nada de ninguém, então você pode sim, como pai e mãe, você tem direito legal de escolher qual a modalidade que você vai trazer aí para a educação da sua criança. Mas, como eu disse, não pode ser de qualquer jeito. Principalmente com as nossas crianças atípicas, elas precisam de ter um preparo educacional, porque nós estamos preparando para a vida. Aqui eu já falei nesse canal que nós, mães, somos sim as maiores especialistas em nossos filhos. Porém, nós precisamos aprender como fazer esse desenvolvimento, como fazer estrategicamente com que meu filho, né, com que seu filho se desenvolva verdadeiramente com uma educação verdadeira. Mas e aí, enquanto não tem essa legislação, o que a gente faz? A gente espera primeiro ter essa legislação ou a gente pode fazer o homeschool? Se você fizer o homeschool conforme manda lá a Constituição Federal, com base naqueles 3 aspectos que eu citei aqui, tudo bem, você pode fazer. O que você não pode é ter o abandono intelectual, porque isso é crime, né? Então você não pode deixar a sua criança simplesmente em casa, sem fazer nada, sem ter um plano estratégico ou fazendo ali uma folhinha ou outra. Não, você precisa ter um plano, porque se acontecer de ter uma legislação, né, porque já está no Senado, já tem todo um processo aí sendo desenvolvido, né? Essa legislação ela já está no Senado, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, então já está no Senado. E quando essa legislação vier a ser regulamentada, sim, você terá todo um trabalho. Então, se você fizer tudo direitinho, você não terá problema nenhum, né? O que nós não podemos deixar, eu deixo isso bem frisado aqui, que é não ter o abandono intelectual. Porque muitas vezes, às vezes a criança tem muitas crises, não vai para a escola, e não é só tirar a criança da escola e deixar em casa sem fazer nada. Principalmente as crianças atípicas que gostam muito das telas. Então, tem que ter todo um preparo, uma organização, um desenvolvimento para isso. E é claro que eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas orientações de como eu faço, né? Nós já praticamos o homeschooling há mais de 8 anos, então eu quero trazer para vocês aqui a nossa experiência, as
estratégias que eu utilizo. Inclusive, eu criei um método específico que eu chamo de Blue Homeschool, onde eu oriento as famílias com uma mentoria e tem ali toda uma rota de aprendizagem que você pode começar o homeschool. Então tem um passo a passo de todas as informações e orientações para que você possa seguir o seu homeschooling tranquilamente. Quando eu comecei, há 8 anos atrás, eu não tive ninguém para me orientar, então foi bem difícil. Então eu sei exatamente como é estar sozinha nessa jornada. Por isso que eu criei esse canal e estou aqui passando para você essas informações. Se você quiser informações mais apuradas, não tem como eu falar tudo em um vídeo só, vai ficar muito cansativo. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site da mentoria, se você quiser conhecer um pouco mais a fundo e quiser realmente fazer o homeschool com seu filho com um direcionamento meu, tem ali o link que você pode me chamar e nós vamos conversar. Tudo bem? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você deixasse um curtir. Coloque aqui nos comentários se você já sabia ou não e qual é a maior dúvida sua. Você tem mais alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários, faça sua pergunta que eu vou estar respondendo ou fazendo um vídeo exclusivo com a sua pergunta. Um grande beijo do meu coração pro seu, que Deus te abençoe.